isso que hoje, inclusive, o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta para outros lugares, né? Muito então, legal. o Brasil tem um... Tá super aquecido, hein? E agora, voltando, você perguntou São José dos Campos, né? Como é que a gente vê São José dos Campos? São José dos Campos é um dos principais parques, se não o principal, né? Você aqui tem Embraer, principal parque tecnológico do Brasil. Com certeza. E você tem uma frente de crescimento muito grande. Então, hoje você volta a ver grandes empreendimentos maravilhosos sendo construídos e você, até consequência da própria do pós-pandemia, muita gente começa a trabalhar à distância ou parcialmente à distância. Então, tem muita gente que sai de São Paulo, vem morar em São José dos Campos, trabalha 2 dias, um dia presencial em São Paulo, mas prefere morar aqui porque tem qualidade de vida melhor. Então, melhor. o mercado em si de planejados, eu acho que tende muito a crescer aqui na região ainda, tá? Eu acho que tem muito espaço, principalmente esse mercado qualificado. A gente está vendo vários bairros novos saindo de São José também. Está crescendo bastante. Muitas oportunidades. Mas só para pegar também o que ele falou, da questão dos jovens, faça você mesmo. Eu acho que o que nós nos colocamos para fazer, é difícil essa pessoa hoje conseguir fazer. Eu tenho um caso que um cliente muito antigo comprou com a gente há muito tempo. E um dia ele me pediu umas prateleiras lá de orçamento, acabou que não fiz. Ele mandou, uns dias depois, mandou vir. Já eu comprei as chapas na Léo Madeiras e vou fazer eu mesmo as prateleiras. Aí 2 dias depois ele me mandou uma mensagem: a prateleira da Dalmobile é barata, viu? Porque as minhas ficou uma média. Então, eu tinha mandado o orçamento na sequência. Aí acabou que ele ficou com a prateleira e depois ele me pediu para fazer outras para ele lá. E aí você vê que são pessoas que têm ocupação, não tem tempo para fazer as coisas, então a sociedade também precisa valorizar o serviço dos outros e você conseguir entregar. Então, acho que as pessoas vão conseguir fazer uma coisa ou outra, faz uma mesa, faz uma coisa por hobby, mas você se dispor a fabricar a tua casa, não vai dar certo. Se a gente bate cabeça, né, você tem nossas dificuldades. Se o cara virar marceneiro por um longo período, ainda assim ele vai demorar um bom tempo. Tem um volume de coisas que eu vou te falar. Armário. Acho até que é legal para pessoa... Não fala dessa prateleira aí. Um armário, não é uma prateleira. Eu apontei por uma casa, mas fazer um armário, fazer uma coisa até é legal. Mas fazer uma cozinha inteira... nem sei falar quantas peças tem numa cozinha, quantas laterais, aqui a gente gosta muito, mas tipo assim, você pega uma prateleira dessa, que é uma prateleira simples... Vocês não relam ali não, tá? Porque fui eu que montei, então... Se soprar, vai... Quantos parafusos faltou quando você terminou de montar? Sobrou, né? Se soprar, vai cair. Eu e o Guilherme aqui a gente gosta muito. Meu pai também é um cara que é muito desenrolado nas coisas assim, então a gente vai meio que desenrolando algumas coisas. Mas, de fato, não dá. Você pega uma prateleira dessa, que você ficou o final de semana inteiro. A gente pegou sexta-feira, 6 horas da tarde, foi até meia-noite montando essa prateleira aqui, cara. A escrivaninha lá do lado da cama, lá, eu sofri. Então, né? É muito complicado. Estraguei a escrivaninha. Eu vou dizer para você que eu com certeza... Eu tentei em casa, não deu certo, tempo, não. É melhor procurar quem entende, né? Com certeza, né? Mas e às vezes é o resultado que você busca também. É a mesma coisa que a gente fala. Pô, você mesmo vai fazer seu marketing? Não, você vai me chamar. É isso. Você tá com dor do joelho. Você faz tua contabilidade? Isso eu faço. Isso aí não tem como. Mas muito bom. Eu queria trazer um ponto agora aqui, porque isso é uma característica que a gente vê no empreendedor, né? Ele é meio incansável, meio imparável, assim, a gente gosta muito disso. A gente é muito assim, né? A gente fica se enfiando em vários negócios para fazer acontecer. Uma hora explode, né? Algum explode. Mas... O Marcelo, atualmente, nem tá morando aqui no Brasil, né? Você tava, inclusive, para achar a data, né, Camis? O Marcelo vai estar em maio, vai ter que ser maio. Como é que é, Marcelo? E aí, essa decisão? Você foi para fora? Foi se aventurar? Bom, a decisão de ir para fora nasceu, vamos dizer, eu tinha muito desejo. Eu, quando criança, morei fora 2 anos. Meu pai foi fazer um curso de doutorado e tive a oportunidade de morar na França 2 anos. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que dar essa oportunidade para os meus filhos. Então, eu tinha muito esse desejo. Cogitei de iniciar, e aí cheguei até a iniciar, mas depois desistimos. Eu cheguei a abrir um negócio nos Estados Unidos, mas eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos. Eu me identifico muito com a sociedade americana por várias razões. Eu queria muito que meus filhos morassem lá, pelo menos um tempo. Então, quando eu completei a minha carreira militar, eu já administrava a loja muito... por sistema, indicador, e aí eu falei, é uma oportunidade,
né? Eu diria que o meu papel na empresa é muito mais estratégico. Eu vou e volto, tudo participo, acompanho todos os processos, gosto de visitar cliente, falo com o cliente, porque eu acho que se você não estiver em campo sentindo como é que está a temperatura em todos os pontos da coisa, mas o meu papel era muito mais estratégico. Então, eu falei, eu acho que eu tenho essa oportunidade. Eu passei para a reserva em novembro de 2021, então aí eu planejei e decidi ir morar nos Estados Unidos em 2022. Então, hoje atualmente eu moro em Orlando, né? Primeiro ano morei em Gainesville, uma cidade um pouco mais ao norte, e atualmente eu moro em Orlando, né? Então, é uma aventura diferente porque já está chegando aí, talvez a hora até de voltar, porque o negócio vai andando, outros negócios também, então acaba que eu estou indo e voltando a cada 2 meses. Esse ano eu fui e voltei, né? Então, começa a ficar puxado, mas eu gosto. Legal. Bom, né? E você indo para lá, assim, o que você, como empreendedor, como empresário, né? O que você pode trazer de lá, assim? O que você tá de olho? Conta da passagem que tentou levar para lá. Conta da passagem que tentou vender para lá. Na verdade, a primeira tentativa foi... Eu cheguei a abrir um negócio para tentar vender armários dentro do cenário modulado deles, né? Eu faço você mesmo, vocês falaram. Esse era mais parecido. Na verdade, até o termo deles lá é o Ready to Assemble, né? Que você compra a caixinha pronta para montar e o cara leva a caixinha para casa e ele mesmo monta, pega um guiazinho lá e monta, né? Então... Eu cheguei até a fazer isso, né? Mas aí acabou que o negócio não deu certo. A experiência dentro do mercado americano, assistindo o mercado americano como empreendedor, tem me trazido, sim, até eu diria, muitas lições pela maneira pragmática como funciona o mercado, né? E a gente vê onde tem muitas lacunas dentro do mercado brasileiro em termos de mercado, né? Então, o mercado americano é um mercado extremamente eficiente, você tem uma concorrência muito ampla, as coisas lá funcionam todas muito certinha, né? Muito bem regrado, né? E o Leandro falou antes lá da nova geração, né? De querer trazer essas informações tudo muito rápido. Quando a gente fala do mercado de vocês, tem alguma tecnologia que está embutido? Porque olhando de fora... Eu vejo que a tecnologia poderia vir nas máquinas, né? Que você falou de perfurar, de fazer uns cortes. Mas e o produto? A madeira, ela tem alguma tecnologia nova, alguma coisa assim ou não? Não. A madeira, na verdade... Acaba sendo a mesma, assim, não tem muito... O que surge são tipos de acabamento e muitos sistemas que você começa a acoplar. Esses trazem tecnologia. Mas traz tecnologia para modelo de encaixe, montar de maneira melhor, dar mais... fazer um evoluir corte melhor, ali, depois a própria montagem na casa do cliente, garantir que vai cortar direitinho, bordar certo, não vai ficar com borda... pegando um pouquinho ou marcado pretinho. Então, nós estamos falando de detalhe mesmo do acabamento. Sim, que não faça você mesmo, ninguém se preocuparia, mas no modelo melhorias de acabamento, se você pegar historicamente, né, você lembrar lá o aglomerado, qual é a diferença do aglomerado? Hoje a gente até mantém um MDF que é melhor do que o MDP. Só MDF. Mas aí tem uma longa discussão de mercado, mas o aglomerado antigo... Hoje o MDP mesmo é o quê? É o aglomerado, só que com uma resina melhor. Então, as tecnologias trazem benefícios, mas, vamos dizer, o que tem de grande tecnologia, como você vê no mundo aí da TI? Não. Talvez em ferragens. Em ferragens possa aparecer modelos de nas ferragens aí são os acessórios que você acopla no sistema. No produto ali. Aí facilita muito. E até o cliente começa a pedir ferragens diferentes, que escamoteia, entra pela lateral do armário. Sim, então, coisa que vai evoluindo, vai virando mais... natural nos projetos. Aí você se depara com umas questões, agora tem uma passagem que eu vou talvez abrir uma aspa aí, né? Na verdade, a gente teve uma passagem anos atrás que um cliente entrou, pediu, ele queria o LED, foi quando começou a aparecer aquelas calhas embutidas, né? E aí, era um projeto grande e eu achei uma coisa, para quem era engenheiro, eu achei muito simples.